Olá, bom, essa é a quinta aula de matemática para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema agora é progressões. Então a gente estava fazendo a parte de sequência e aí agora a gente vai dividir esse tema sequência em duas situações, dois tipos de sequências numéricas. O primeiro é chamado de progressão aritmética, a gente abrevia como PA, e o segundo é progressão geométrica, abreviamos como PG. Para critério de conhecimento e tal, sequências caem no Enem, a gente fez até alguns exercícios. Hoje eu vou colocar mais um para vocês fazerem, mas a maior parte da aula vai ser conceitual, tá? É só para desenvolver os temas e tal. E a progressão aritmética também cai no Enem. Tem também alguns exercícios na apostila, é um pouquinho antigo, tal, que é de 2010, né? Mas o material que deram para a gente trabalhar, qualquer coisa a gente coloca umas questões mais atuais. E a progressão geométrica não cai no Enem, mas costuma cair na ETEC. Então a gente tem que ver qual é o seu objetivo de vida e tal aí, né? Ah, não vou fazer Enem, não vou fazer ETEC, não tem problema. Esses três temas vão cair aí na prova da AP de matemática, que aí eu vou resolver como que a gente vai fazer, tá? Não coloquei a página da apostila dessa vez, esse tema de progressão, porque a gente provavelmente não vai conseguir fazer todas, porque não tem muito tempo, e tem alguns conteúdos que teria que voltar muito. Eu não sei se vocês vão estar muito antenados, mas pelo que eu vi na sala, nas aulas presenciais, né, se não tiver revisão, consequentemente vocês não vão conseguir fazer algumas coisas, que são temas muito antigos. E aí a gente vai focar na prova da AP lá, tá? Então esses são os temas que vão ajudar vocês a resolver a prova da AP. Então, dando sequência na página 11, está lá a definição do que é uma progressão aritmética, PA, igual eu coloquei lá, é uma sequência numérica que apresenta razão constante na sua formação. Constante significa igual, tá? É sempre o mesmo número que vai acontecer alguma coisa. Nesse caso aí, ó, isto é, o valor adicionado a cada termo é sempre o mesmo. Então, por exemplo, uma sequência que está variando de 3 em 3, eu sempre tenho que somar 3. Né? Então, isso é uma definição de progressão aritmética. Uma sequência está variando de 10 em 10, eu sempre tenho que somar 10. Essa é a razão constante que ele está falando. Tá? Então, não precisa copiar, isso aí está na apostila. Tá? Só para a gente poder ver. E aí tem um exercício aqui para a gente completar, que é da AP de 2014. Na AP desse ano de 2020 também tem alguns exercícios parecidos. Se eu não me engano, são 2 ou 3, que é mais ou menos essa ideia de identificar sequências que representam uma progressão. Aí no caso é a progressão aritmética PA, que é o que a gente está estudando, depois a gente vai estudar a geométrica. Então tá lá a sequência 1, tá escrito lá assim, ó, 1, 5, 9 e 13. Aí está a pergunta, a diferença entre esses termos é sempre a mesma? Então ele chamou lá o conceito lá de razão constante. Como matemática é uma coisa de preguiçoso, a gente vai usar a letra R para verificar se tem uma razão, ou seja, um valor constante que está variando lá. Então eu vou pegar os dois primeiros, que é o 1 e o 5, e ver, fazer o cálculo aqui. A diferença é um menos o outro, certo? Então o R, que é a abreviação de razão, 5 menos 1, 4. Então, será que sempre está somando a mesma coisa nesses valores? Então, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13. Então, sempre está somando o mesmo valor, né? Então, a gente vai marcar lá que sim, tá? E aí, essa é uma definição de progressão aritmética, tá? Então, sempre estou somando 4 nessa sequência aí, certo? O próximo seria 17, assim vai. E aí, o que acontece? Esse R aí, ele é maior que zero, tá? O que significa isso, que o número é maior que zero? Ele é um número positivo. Então, ali 4 é positivo, é maior que zero. Então, toda vez que isso acontecer, que esse R é a diferença de dois termos consecutivos, for maior que zero, eu tenho uma PA crescente. O que significa isso? Sempre vai aumentando. Então, de um menor valor para um maior valor, tá? Certo? Então, essa daí, já faz as anotações na apostila para poder ver, esses conceitos também são importantes. O segundo, eu já coloquei aí o R, né? O segundo, pegando os dois primeiros, 2 e 3,
Aí precisa ver ali se é a mesma coisa. Fiz o cálculo ali só para ficar mais ilustrativo. Então fica lá 3 menos 2 é igual a 1. Então sempre está somando 1? Do primeiro para o segundo, sim. Só que 3 mais 1 dá 4. E ali está dando 5 no terceiro. Então ela não é uma diferença sempre a mesma, né? Então aqui nesse caso a gente vai marcar que não, tá vendo? Então vou marcar que não e escrever aqui do lado, não é uma PA, não é uma progressão aritmética, tá? O terceiro item lá começa com 3, 4, 1, menos 2 e assim vai. É sempre o mesmo valor? A gente percebe ali que agora está diminuindo, tá? Então está diminuindo, o que acontece aí? Eu posso estar somando com um número negativo, né? Então a soma com um número negativo também pode ser, tá? Então vamos lá. Então peguei os dois primeiros, o 7 e o 4, fazendo o segundo menos o primeiro. Então ali eu tenho menos 3. Então significa o quê? Que a cada valor eu estou diminuindo 3. Então lá, 7 menos 4, o 7 menos 3 dá 4, 4 menos 3 dá 1, 1 menos 3 dá menos 2, é 2 negativo. Então ali é uma progressão aritmética também, tá? Então eu sempre estou somando, só que no caso ali é um número negativo. Aí, então nós vamos marcar aqui também que sim. E aqui do lado escrever que é uma progressão decrescente. Qual que é a definição matemática para isso? É um número menor que zero, ou seja, um número negativo. 3 é menor que zero, 3 negativo é menor que zero. Então por isso que a gente marcou PA decrescente. Vai fazendo as anotações aí, tá? E o último tema, a questão 4 lá, né, a sequência 4, ela repete sempre o mesmo número, é uma fração. Então o que eu fiz lá? Fiz a subtração dos dois, né, dos dois consecutivos, sempre o mesmo. Então dois números subtraídos, né, iguais vai dar zero. Então ali deu zero. Isso aí também é uma PA? Sim, né? É uma PA, só que eu tenho sempre que somar zero. Então 1/5 mais zero dá 1/5 e assim sucessivamente. Como que chama essa PA? Quando o R, a razão, for igual a zero, ela é chamada de PA constante. Só lembrando da definição, constante aqui não muda, né? Ela tem sempre igual. Faz as anotações na apostila, se não tiver, faz no caderno aí, né? Pelo menos os itens aí, tá? E aí eu vou deixar a definição aí, né? A diferença de dois termos consecutivos, tarará, tá lá na apostila, né? Isso aí que é chamado de progressão aritmética. E a razão, igual que nem eu falei lá, como matemática é a ciência dos preguiçosos, a gente só coloca a letra R. Geralmente é o R minúsculo, tá? Para abreviar a situação de razão, que seria esse número que eu estou sempre somando. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar esse exercício que é de sequência do Enem 2010, que é para vocês tentarem fazer. Precisa assistir a sequência de aulas, né? Hoje eu só vou colocar isso porque tem um passado já também, e hoje também foi um dia complicado, porque acabou a luz várias e várias vezes, né? Fica difícil para a gente gravar, porque toda hora tem que ficar retomando do começo. Desculpa. Então, olha lá. Uma professora realizou uma atividade com os seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C, então lá nas alternativas aquele C é a quantidade de canudos, de cada figura depende da quantidade de quadrados Q. Então lá na primeira figura tem um quadrado, 2, 3, assim vai, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então eu montei mais ou menos um esqueminha, vou só dar um panorama geral e vocês tentam descobrir qual forma daquela que é. Então tem a ver com a parte de sequência, tá? Então olha só, montei aqui, ó, Q1, Q2 e Q3, quadrado 1, quadrado 2 e quadrado 3, certo? Quantos canudos são usados para formar essas figuras? Então, na primeira são formados, eu coloquei C1 só para ficar diferente, são formados por 4 quadrados, 4 canudos, na segunda 7 e na terceira 10, ou seja, é uma sequência que está variando de 3 em 3, certo? Então já dá para a gente saber qual que é ali, ele só mudou as letras. Olha lá, os canudos são representados por essa sequência. E aí, que fórmula que você vai utilizar para representar essa sequência, tá? Então, tenta fazer isso daí, tira dúvida, qualquer coisa se houver. Até amanhã, até a próxima aula, a gente continua com temas de PA. Um abraço a todos.